Foi. Profeta? Foi. Mas ele não reinou. Ele era um juiz. Se você quiser saber, amanhã na escola dominical eu vou falar sobre isso. Vai falar assim, diante de vocês se cumpre o que foi dito pela lei, pelos profetas e nos salmos. Mas os salmos não é poético. Eu pensei que ele fala aqui. Porque os salmos de uma forma ou de outra é uma profecia. O salmo de uma forma ou de outra. Leia o Salmo 91. Você não tem ideia do Salmo 91. Ele não é apenas um salmo de proteção. Ali está falando de Jesus. O Salmo 91 fala de Jesus. Abre aí, por favor. Vamos lá. Quando eu aprendi isso aqui, eu fiquei... É terrível o Salmo 91. Está todo no singular, né? É tudo no singular. É terrível no Salmo 91. Vamos aqui vamos por partes. Vamos por partes. Olha só. Além de ser um cântico, é uma profecia. O verso 11 do Salmo 91, que está escrito aí. Porque seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quem foi que usou essa passagem aqui? Jesus. Não, vamos lá, volta. Jesus estava no deserto, quem foi que usou? Satanás. Ele não é bobo, ele sabia. Ele falou, está escrito. Porque está falando que está se referindo a quem? A Jesus, olha só. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Quem é que foi servir Jesus depois da tentação? Lá no Getsemane também, né? Quem é que estava lá com Jesus confortando em Lucas 22? Quando Jesus estava chorando lá, estava suando e pingou gotas de sangue do suor. Quem é que estava lá confortando? Não é isso, assim, no Evangelho de Mateus vai falar para um dos discípulos, vai falar um dos discípulos vai lá e corta a orelha de um chefe da guarda, aí vai lá e fala para o discípulo assim, eu não poderia dar ordem aqui para os anjos que Sim. atacassem uma legião de anjos e viessem atacar eles? Então, E aí? Quanto que é 12 legiões? 6.000. Não, 12. 12 legiões. Uma legião é de 6 a quanto? 6 mil. 6.000. 72 mil anjos poderiam vir defender Jesus na hora do jardim. Jesus falou, pode parar por aí. Pode parar por aí. E aí, 72 mil anjos? É anjo demais. Ou seja, quando Satanás ele citou Salmo 91, ele não citou aleatório. Ele sabia para quem estava citando e sabia a quem o Salmo 91 estava se referindo. Vamos continuar? Olha lá, ó. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ok? Pisará o leão a áspide e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Jesus é chamado de o quê? Da tribo de Judá. Ok, vamos continuar aqui. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Tenta imaginar aí Deus falando a respeito de Jesus, na cristologia aqui, ó. Ele me invocará e eu estarei com ele, livrar-o-ei e o quê? Glorificarei. Glorificarei. Aqui está se remetendo ao quê? Depois da morte de Cristo e da ressurreição, a glorificação. E não é apenas a glorificação eterna de Cristo.
como Deus, homem que venceu o pecado, ressuscitou porque a morte não podia destruí-lo, foi glorificado e está com Deus para testemunho do homem. Salmos 91. Não é só um livro poético, é também um livro profético. Tanto é que os evangelistas chamam Davi de profeta. Os evangelistas chamam Davi de profeta. E justamente nessa passagem, eu esqueci agora, fugiu da mente. Mateus 4,6. 4,6? Não, esse aqui é o que? É da tentação, né? Não, eu digo a outra passagem, quando Jesus falou assim, pergunta para os fariseus, para os saduceus, ele falando assim, ó, se Davi é o pai do Messias, é o pai de Cristo, então por que ele falou, disse o Senhor ao meu Senhor? Eu fugiu da mente essa passagem agora, está lá perto da última semana de Jesus. Se vocês encontrarem aí, Uma dúvida aqui, Salmos 24, 9. Essa passagem aqui é depois de Deus glorificado, no caso de Deus ter dado essa visão para Davi? espera aí que a gente vai chegar lá. Só terminar isso daqui. Mateus 22, a partir do versículo 41. Quando os fariseus questionam, interrogam Jesus. E aí depois Jesus, quando termina tudo, né? O questionamento dos fariseus e saduceus, Jesus agora entra perguntando. Aí a partir do versículo 41, interrogou-os Jesus, que pensais, vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes ele, de Davi. Replicou-lhe Jesus, como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Ou seja, quando Jesus pergunta para os fariseus, Jesus está dizendo assim, ó, Davi falou pelo Espírito. Só quem podia falar pelo Espírito na época do Antigo Testamento eram os profetas. O Espírito vinha, trazia, ele falava. Lembra que no Antigo Testamento o Espírito era dado por medida, por porção? Não era como foi no depois de Atos 2. Era por porção. Vinha sobre o sacerdote, vinha sobre o profeta, vinha sobre o rei. Porção. Para um momento específico. Para a hora que Deus quisesse falar com o povo ou mostrar alguma coisa. Ok? Então, Davi recebe esse título de profeta. Agora um questionamento que foi feito aqui. Salmos 24, 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. No caso, isso daqui foi uma visão que o Senhor deu para Davi entrando na glória? Sim, sim. A glorificação de Cristo e quando Ele foi elevado aos céus. Glorificação e a elevação. Ok? Quantos milhões de anos? Quantos milhões de anos que acontecesse? Não entendi a pergunta. Não, é só... Ah, tá. Não, só para mostrar que tudo já estava... Pré-ordenado por Deus. Né? Exatamente. De Salmos para a vida e a crucificação de Cristo, são aproximadamente... Vamos lá. Tem em torno aí de
1000 anos, 980 anos, 970 anos aproximadamente. É. Basicamente isso. Aí você coloca ali 900 e alguma coisa, 980, 70, 80, até o ano zero. Mais 33 anos, dá 1010 anos mais ou menos. Da profecia, do escrito de Davi, até o cumprimento da glorificação de Cristo. Tá mais ou menos isso aí. Ok? Amanhã na escola dominical a gente vai falar sobre isso aí. O intento não é isso agora não. Vamos lá, vamos voltar para a cristologia. Vamos voltar. Então, 3 partes, ok? 3 partes. Olha aí, por favor, esse fragmento que eu coloquei aí. E depois eu peço para você numerar a página aí da sua apostila, que não veio numerada, tá? Esse fragmento aí, depois da divisão da cristologia, que foi colocada aí, a pessoa de Cristo, o Estado e os ofícios de Cristo. Eu quero que você marque lá aquela frase que está lá em cima, ó. Eis o grande mistério, permaneceu o que era, tornou-se o que não era. Marque aí, grife aí, grife isso daí. Então olha só, vamos lá, acompanha a leitura aí por favor. Há mais de 1900 anos, existiu um homem cujo nascimento contrariou as leis biológicas. Ele viveu em pobreza e viveu na obscuridade. Não fez extensas viagens. E só uma vez cruzou a fronteira da terra onde viveu. Isso ocorreu na infância, quando teve de fugir da sua pátria. Não possuiu riqueza, nem excedeu influência na sociedade. Seus familiares não eram pessoas de projeção, não tinha muita instrução, nem alto grau de escolaridade. Quando ainda bebê, perturbou o rei. Quando o menino deixou perplexo alguns doutores. Já adulto, dominou o curso da natureza, andou sobre as ondas, como se fosse terra firme, e fez o mar aquietar-se. Curou multidões sem o uso de medicamentos e não cobrou nada por seus serviços. Não escreveu nenhum livro e, no entanto, todas as bibliotecas deste país poderiam conter os livros, nem todas as bibliotecas deste país poderiam conter os livros que já foram escritos ao seu respeito. Nunca compôs uma música, no entanto, tem sido tema de hinos e corinhos, cujo ultrapassa todas as outras músicas somadas. Nunca fundou uma faculdade ou seminário, mas o total dos que estudam seus ensinos é muito maior do que a soma de todos os alunos de todas as escolas. Nunca comandou um exército, nem convocou um soldado, nem disparou um fuzil. E, no entanto, nenhum outro capitão contou com maior número de voluntários que, sob suas ordens, fizeram rebeldes baixar as armas e render-se a ele, sem dar um único tiro. Nunca praticou psiquiatria, mas tem dado alívio a mais corações que todos os médicos juntos. Grandes estadistas da Grécia e Roma surgiram no cenário mundial e depois caíram no esquecimento. No passado, tivemos grandes cientistas, filósofos e teólogos, e também esses foram esquecidos, mas o nome desse homem permanece cada vez mais lembrado. Embora já se tenha passado quase 2000 anos desde que foi crucificado, ele ainda está vivo. Herodes não conseguiu destruí-lo, o túmulo não pôde detê-lo. Agora ele, o Cristo vivo, nosso Senhor e Salvador, se encontra no pináculo da glória celestial, exaltado por Deus, reconhecido pelos anjos,
adorado pelos santos e temido pelos demônios. Não. Você vai encontrar essa reflexão conhecendo Jesus. Tem um livreto, acho que você encontra gratuitamente na internet. Conhecendo Jesus. Ele está aí no rodapé da segunda página. George Foster é o autor dessa reflexão. É um livretozinho, 15 páginas, se não me engano. Ele discorre a respeito da pessoa humana de Cristo. Tá bom? Então vamos lá. E a respeito desse fragmento aqui, nós podemos ver aqui da seguinte forma: Deus sempre quis ter relacionamento com o homem. Foi para isso que Deus criou o homem, para se relacionar com ele. Deus é um ser de relacionamento. Só que por causa do pecado, Deus se afastou do homem. E o homem foi afastado de Deus. Deus, na sua onisciência, já havia arquitetado, já havia previsto o plano para essa reconciliação. E tem aí na sua apostila a forma do vocábulo grego que a gente usa para entender o que é no caso é o testamento, é o tratado que Deus, ele sempre quis esse contato com o homem. Deus sempre quis aliança com o homem. A gente pode olhar aí e observar na Bíblia que de várias formas no Antigo Testamento Deus apareceu para o homem. De várias formas. Como por exemplo, quando os anjos foram visitar Abraão e foram anunciar para ele a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus estava lá. Estava lá tendo contato com Abraão. Quando Jacó deitou a sua cabeça lá na pedra, e ele teve a visão do quê? Da escada. E ele falou: esse lugar aqui é chamado, vai ser chamado Betel, porque aqui é a casa de Deus. Quando Jacó estava lá, lutando com o anjo, quem era esse anjo? Quem era? Nós chamamos isso de um termo muito usado, e você já ouviu, eu tenho certeza que muita gente falando esse termo aqui, ó. Esse termo vem do grego. Ele apareceu na tradução da Septuaginta. Teofania. Deus escondido, oculto. Ou seja, a sarça ardente, teofania. Os anjos visitando Abraão, teofania. O anjo lutando com Jacó, teofania. O anjo que apareceu para Balaão, teofania. Então Deus escondido em teofania. Quando Manoá, quem foi Manoá? Pai de Sansão. Recebeu a visita, ele perguntou: qual é o teu nome? E ele falou: por que tu perguntas o meu nome sabendo que eu sou o quê? Maravilhoso. E o que Isaías escreveu a respeito do nome daquele que haveria de vir da virgem? E o seu nome será Teofania. Ou seja, Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. Antes do pecado, Deus tinha um relacionamento com o homem. Deus descia todas as tardes, na viração do dia,
para conversar com o homem. Veio o pecado. Mesmo assim, Deus ainda possuía o desejo de conversar, de ter intimidade, de ter um relacionamento com o homem. E Deus sempre manifestou esse desejo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o pecado afastou o homem de Deus, mas ele deixou uma promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua descendência. E esse te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a promessa de Deus e o desejo de Deus de ter um relacionamento com o homem estava sendo carimbado ali naquela profecia de Deus em Gênesis 3,15. E depois veio Isaías falando: olha, a virgem conceberá e dará a luz ao menino, e ele se chamará Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus sempre quis um relacionamento com o homem. E quando Cristo veio, se concretizou o plano eterno de Deus, do relacionamento com o homem. E o que é que nós vamos estudar dentro disso? Tá? Eu só estou apresentando a cristologia, nem entramos ainda, para você ver o quão pesada é essa matéria, e é de suma importância para a gente. O que nós vamos ver aqui, na primeira parte sobre a pessoa de Cristo, o que nós vamos estudar? Nós vamos ver a humanidade, a divindade Vou dar um spoiler aqui para vocês. 1 mais 1? 1 mais 1? 2, né? Aqui, ó. União hipostática. Esse é o termo teológico. A união do material com o espiritual. Deus homem, Deus divino. Carne, Jesus homem e Jesus Deus. União hipostática. Então, é isso aqui que a cristologia estuda a respeito da pessoa de Cristo. Humanidade, divindade e união das... Fugiu o nome aqui agora. E a união das... E união da matéria. Vamos colocar aí. União da matéria, das matérias. Matéria humana e matéria divina. Então, olha só. A palavra cristologia está lá na página 3 aí da sua revista, do seu material. A palavra cristologia vem daqui, ó. Christos, ungido, mais logia, não logia, tá? É logia. Significa estudo. Ou seja, cristologia é estudo do ungido. É isso aqui que significa cristologia. Estudo do ungido. E quem é ungido? Jesus. Anote aí para você não esquecer. Tem na sua revista, tem na sua apostila, mas anote, que é importante. E o que a cristologia ela procura sanar? Qual é o problema que ela procura desvendar? Simples. 2 problemas aí. 2 problemas. Qual é o primeiro?
O primeiro questionamento aí, quem é? Quem é Jesus? Segundo, qual sua natureza? É isso que a cristologia usa, estuda e tenta explicar a divindade e a materialidade de Cristo. Ok? Então, vamos dar aí uma pausa de 10 minutos para a gente tomar uma água e a gente já volta para finalizar a introdução, tá bom? Vamos aí 10 minutos, rapidinho a gente volta, em nome de Jesus.